Olá, minhas gralhas, sistema orgânico de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre IDR, interruptor diferencial residual. Aqui está um exemplo de ligação de IDR monofásico, né? Monofásico. Lembrando, a fase ela sempre tem que passar primeiro por um disjuntor. Daqui ela vai derivar para um DPS. O neutro não precisa de disjuntor, mas ele pode passar pelo IDR. Aqui está um exemplo de um IDR bifásico, né? Você usa o mesmo, você pode estar usando o mesmo IDR aqui. Tem uma parte do IDR que ela é de... Eu não sei explicar essa parte, gente. Tem uma parte do IDR que ela é dedicada ao neutro. Mas no caso do IDR bipolar, você pode estar utilizando para duas fases. Aqui então é um outro exemplo de um IDR duas fases e um neutro, né? Esse caso aqui você também pode usar esse aqui é um IDR tripolar. Esse é um IDR bipolar, esse aqui é um IDR tripolar. Mas nesse caso aqui de duas fases, você também pode usar um tetrapolar, que não tem problema. Que pelo que eu tenho visto, parece que ele é meio difícil de achar, o tripolar. É mais fácil você achar o bipolar e o tetrapolar. Não sei porquê. E aí aqui, o último exemplo, é um IDR tetrapolar, com 4 polos, 3 fases e um neutro. Isso aqui é um exemplo de ligação? Ah, tá. Eu esqueci o que eu fiz aqui. Gente, eu tô montando um monte de slide. Então tá. Isso aqui é um exemplo. Todos esses exemplos são exemplos de IDR geral. Mas o que acontece? Se eu uso um IDR geral na minha residência e, por exemplo, eu tive um problema no chuveiro, vai desligar tudo. Tudo. Então, até mesmo se você tiver uma residência maior, é recomendado você fazer o IDR separado. Você pode fazer ele separado por circuito, né? Aqui eu estou dando um exemplo de um IDR bifásico e aqui um IDR monofásico, né? O monofásico aqui passando neutro e o bifásico passando duas fases, né? Lembrando o disjuntor geral lá em cima. E aqui você também pode fazer por grupo de circuitos. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, eu estou tendo um IDR só para o chuveiro. Nesse segundo exemplo, eu tenho o IDR pro chuveiro, para as tomadas do banheiro, geralmente uma ou duas por secador. Geralmente uma, né? Depende, se você tiver aquela cuba dupla, que cada um tem sua cuba ali, aí você vai ter duas tomadas para cada um usar o secador. E aí você tem, então, um IDR protegendo o chuveiro, as tomadas e as lâmpadas, vamos dizer assim. E aqui o mesmo exemplo, só que monofásico. Aqui em casa é tudo 220, então eu não sei explicar muito de monofásico não. Só que se você fizer monofásico, tem uma questão. Que se você fizer o monofásico, o neutro ele vai para o barramento de neutro, como iria numa instalação normal. Ele vai para o barramento de neutro. Do barramento de neutro é dividido para todos os IDRs. E cada IDR tem que ter o seu próprio barramento de neutro. Né? Se você tiver
Se você tiver um IDR geral, isso não acontece. Eu esqueci de colocar um exemplo aqui. Se você, se você tiver um IDR geral, o seu neutro ele não vai para o barramento de neutro. O seu neutro ele vai para o IDR e aí vai para o barramento de neutro. Nesse caso, como temos mais de um IDR, não temos um IDR geral, temos um IDR por grupo de circuitos. Então o neutro vai para o barramento de neutro, como está mostrando aqui, está chegando no barramento de neutro, e aí ele se ramifica para todos os IDRs dos nossos grupos de circuitos, e cada IDR vai receber o seu barramento de neutro. Então, quando você for fazer a tomadinha, você vai pegar esse disjuntor aqui, por exemplo, para as lâmpadas. Então, você vai pegar a fase, vai mandar para as lâmpadas, e o neutro você vai puxar desse barramento de neutro, desse IDR, desse grupo de circuitos. Ficou claro? Espero que sim. Aqui é um outro exemplo do neutro do IDR sendo ligado num sistema TNCS. O que acontece? Assim como no sistema TNCS, quando você transforma o TNC em TNS, né? O TNC aqui eu tenho um barramento, eu tenho um condutor neutro e terra, e eu vou transformá-lo em TNS, dividindo neutro e terra. Isso aqui não pode mais se misturar. Aqui no IDR é a mesma coisa. Eu pego aqui o neutro do nosso condutor neutro-terra, eu pego o neutro e ele vai para o barramento de neutro. Uma vez que saiu o neutro aqui do DR, ele não pode virar terra. Esse neutro aqui que está entrando no DR, ele pode virar terra. Temos um exemplo que eu lembro, que eu acabei de lembrar aqui que eu coloquei um exemplo. Esse aqui. O neutro ele está chegando. Nesse caso, eu decidi jogar o neutro para o barramento de terra. O barramento de terra vai funcionar como um BIP. Então aqui eu estou aterrando o meu DPS e estou aterrando os meus DPS e eu estou derivando neutro para entrar no esse condutor aqui seria o neutro e terra. Aqui eu estou aterrando meus DPS, virando um terra, e aqui eu estou derivando para o meu IDR, virando um neutro. E aí aqui ele sai pro neutro, e ele vai continuar sendo só neutro. Daqui eu puxo a terra. Daqui eu puxo os fios terras, e daqui eu puxo os fios neutros. Aqui é um outro exemplo. Esse aqui é um exemplo de um IDR geral. Esse aqui é um exemplo de um IDR ligado no sistema TNC por grupo de circuitos. Então aqui eu estou chegando com o neutro, eu vou colocar no barramento de terra, o barramento de terra vai ter uma função como BIP, e aí eu que foi isso? E aí eu derivo o neutro para cada IDR. E aí cada IDR vai ter o seu barramento de neutro. Eu não posso misturar esses barramentos. O IDR ele é recomendado para áreas molhadas. Ou seja, eu posso ter um grupo de circuito para o banheiro, posso ter um grupo de circuito para a cozinha, posso ter um grupo de circuito para a lavanderia, posso ter um grupo de circuito para a garagem, porque você lava o carro. Então eu não preciso de um grupo de circuito para a sala, eu não preciso de IDR para a sala nem para o quarto. Então, se você puxar aquela extensão no final de semana, para ligar o seu rabinho,
para ligar, sei lá, ligar a VAP, se você puxar uma extensão da sala, é recomendado, se você faz isso com frequência, ainda mais, é recomendado que essa sala tenha um DR. Esse local que você puxa a extensão no final de semana é recomendado que você tenha DR. Então é isso, minhas gralhas. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, não hesite em deixar nos comentários. Se eu não souber responder, eu não respondo, porque a gente está estudando. Beijo, tia Morgana. Solta a franga, Adelaide.